Está começando mais um Ciclabscast, o podcast oficial da Ciclabs. Salve, salve minha amiga, meu amigo, estamos de volta. Sejam todos muito bem-vindos. Espero que seu dia esteja sendo realizador. E chegou o podcast mais querido, mais ouvido da América do Sul, do Oeste do Paraná, o Ciclabscast, da aceleradora e hub de inovação, com apoio e patrocínio do Cicobi Cred Capital Cascavel. E eu vou pedir aqui, hoje vocês vão ver, hoje que nós estamos sem a Emily hoje não pôde estar aqui conosco, pessoal. Tá fazendo uma falta, hein, Emily? Eu vou pedir pro nosso convidado especial de hoje dar um oi para vocês aí e já eu peço para ele se apresentar. Felipe, dá um oi pra galera aí, meu querido. Legal. Oi, pessoal, tudo bem? Que alegria estar aqui com vocês, que alegria estar aqui na Ciclabs, né? Como PTI, né? Representante do PTI, a Ciclabs é um grande parceiro aí para o desenvolvimento da região oeste do Paraná, né? Então, com as startups, com inovação, com novas tecnologias. Então, estou muito grato por estar aqui hoje. Muito obrigado. Então, assim, lembrando que estamos aqui todas as sextas-feiras, às 12 horas em ponto, trazendo soluções e ideias sobre tudo que envolve o mundo do empreendedorismo e inovação. Assine, baixe, ouça, comente, compartilhe com seus amigos e, é claro, deixe 5 estrelinhas aí, isso ajuda demais o nosso crescimento. Então vamos lá, né, pessoal? Vamos iniciar esse bate-papo aqui. Você que está buscando abrir uma startup e quer aprender tudo que envolve esse mundo e quer conhecer os processos de como transformar inovação partindo de problemas reais, transformando problema real em inovação, você está no lugar certo. Aguarde que aqui nesse episódio nós vamos contar tudo sobre o que envolve esse caminho. E aqui nós vamos compartilhar hoje a nossa conversa com o Felipe Fernandes, lá do PTI, que veio diretamente de Foz do Iguaçu para aqui gravar esse episódio conosco. Então já sabe, cadeira ajustada ou ajuste as passadas na caminhada ou na corrida, ouvidos atentos, que já o nosso convidado vai te trazer insights excepcionais para você. Corre, pega a água ou café e já vamos começar. E como é de praxe aqui nessa casa, estamos sempre muito bem acompanhados. Hoje o Felipe Fernandes, lá do PTI. Felipe é o nosso convidado especial de hoje. E o Felipe, ele é analista de negócios pleno lá no Parque Tecnológico da Itaipu, o PTI. Também já atuou como analista de marketing e publicidade. Mas vamos deixar ele se apresentar. Felipe Fernandes por Felipe Fernandes. De onde surge o grande Felipe? Conta para nós aí, Felipe. Legal. Bom, vou tentar resumir um pouco aqui da minha história e como que eu vim parar na inovação, no empreendedorismo, no PTI e o que isso tem a ver com o podcast de hoje, como que eu vou contribuir com vocês. Mas vamos lá. Sou Felipe, sou um paulista, né? Não paulistano, paulista, nasci em Guarulhos, morei minha vida inteira lá. E em 2018 vim para Foz, minha esposa, a família dela é daqui, né? Então nós conhecemos lá em São Paulo, né? Num evento lá, em um momento lá. Namoramos um pouco a distância, casamos, moramos lá um tempo e ela falou, não aguentava mais a loucura de São Paulo e me fez vir para Foz do Iguaçu, aqui perto de Cascavel. Mas na minha trajetória, assim, eu sempre tive um contato direto com o empreendedorismo. Eu venho de família de empreendedores. Minha mãe, desde quando eu era pequeno, meu pai era seletista, né? Trabalhava com CLT, mas minha mãe, enquanto cuidava de mim e da minha irmã, ela resolvia alguns problemas ali financeiros empreendendo de alguma forma, né? Então, dentro da nossa casa lá, já teve momentos que ela vendia lanche na nossa garagem, ali se transformou numa lanchonete, já teve momentos que ela fez
pizza para vizinhança, assim, então ela tirava pedidos, ela já cobrava ali, né? Então ela entendeu ali naquele momento que não tinha iFood, no momento que nem todo mundo tinha, nos anos 90, né? Nem todo mundo tinha telefone. Então quem tinha telefone tinha que ter a linha, né? Tinha que comprar a Tinha que linha, comprar a né? linha, né? Isso estava vindo, né? Na verdade, estava acabando isso aos poucos, então nem todo mundo tinha telefone. Então ela ia pela vizinhança, tirava os pedidos ali na semana, sexta-feira ela fazia entrega de pizzas. E assim, então eu sempre tive contato com empreendedorismo. Em 2011, meu pai abriu uma empresa transportadora que existe até hoje. E em 2018, vim para cá, para Foz. Lá em 2018, em 2020, começou a pandemia. Eu trabalhava numa empresa na parte de marketing, né? Sou formado em publicidade e propaganda, me formei em São Paulo. Eu trabalhando com marketing aqui em Foz mesmo, na pandemia fui desligado. Acho que muita gente que trabalhava com marketing empresa, eu tinha até uns colegas, assim, né, grandes amigos, só que não, que falavam para mim, poxa, olha, fica ligado, né, que o primeiro a ser cortado é o marketing. Pior que os caras estavam certos. Fui ser o primeiro a ser desligado ali, né, o setor que eu tava, enfim. Mas hoje, assim, eu olho para trás e acho que foi uma das melhores coisas que aconteceram. Por quê? Porque a partir daquele momento eu percebi, olha só, já estou dando insight aqui, mas eu percebi que existia uma demanda, existia uma dor ali, e muitas empresas aqui de Foz do Iguaçu, elas precisavam vender e o que estava sendo... E a única forma, o único meio que eles tinham era através do digital. E eu tinha a expertise de trabalhar com o digital. Então, comecei a empreender ali naquele momento, fazendo conteúdo de rede social para as empresas ali de Foz. Comecei a ir atrás de alguns clientes, comecei a fechar alguns, e fazia o conteúdo ali, e começou a dar super certo. Mas no ano seguinte participei de um processo seletivo do PTI e fui convidado a trabalhar lá. Passei no processo e, e com certeza foi, né? Embora eu estava empreendendo ali, mas o aprendizado que eu ia ter indo para o PTI, a rede de contato, aquilo aí pesou bastante. E de fato eu acho que foi muito bom, porque eu fui para o PTI para trabalhar na comunicação institucional. Faço um parênteses aqui que eu, poxa, trabalhei assim ao lado dos, cara, assim, dos melhores publicitários de Foz do Iguaçu, um dos melhores, tá? Não, não faço os melhores, de fato, mas estava com uma galera muito boa ali na área de comunicação, alguns estão lá até hoje, assim, são muito bom. Aprendi muito, mas por conta da minha vida, assim, sempre tive essa experiência com empreendedorismo e tal, quando eu olhava para o centro de empreendedorismo do PT, eu falava, nossa, eu quero trabalhar com esse pessoal aí, quero trabalhar com esses caras. Com esse pessoal que pensa meio fora da casinha, né? O pessoal é meio louco. E olha só, hein? Nesse episódio, eu arrisco dizer que nós somos a sala com maior número de paulistas Nossa. aqui em Cascavel. Porque eu e o Felipe aqui viemos de São Paulo, né? Sim. E estamos aqui, né? E o Oeste é maravilhoso, né? Paraná em si, eu adorei. Eu, quando eu vim morar aqui no Paraná, assim, eu me apaixonei e não quis voltar mais, né? Nossa. É bem isso, né? Eu amo o Paraná, amo Foz do Iguaçu, amo vir aqui para Cascavel, sou fã de Cascavel, gosto muito daqui. E assim, eu vou para São Paulo, gosto muito, mas eu fico com uma saudade daqui. Acho que você me entende, velho. Eu entendo perfeitamente. Acho que você me entende bem, e ainda cara. mais a sua esposa é daqui do Paraná, Minha esposa né? é daqui. Minha esposa também é daqui do Paraná, então assim, se nós encontramos o amor das nossas vidas aqui, sim. então nós temos que ficar aqui mesmo. Sim, com certeza. Que com maravilha. certeza. E assim, eu pude ter a experiência de ir, então, aí eu olhava para o centro de empreendedorismo e falava, quero trabalhar com isso. Eu não entendia muito bem ainda, eu estava aprendendo sobre o que era startup, o que era inovação, por mais que a comunicação, a publicidade, o marketing, ele também trabalha ali, né, paralelo ali à inovação, né, importante, né, na verdade a inovação ela depende bastante do marketing também, mas eu não conhecia muito, então eu comecei a estudar, fiz uma pós em gestão de negócios, né, e eu tive a oportunidade de ir para o centro de empreendedorismo, e assim, eu me apaixonei, eu não conhecia muito, comecei a me debruçar, estudar, muito, fiz curso pela FIAP São Paulo, de Growth Hacking, fiz Design Think, né, na verdade, como Business Design, né, pela Cesar School, lá de Recife, e me apaixonei pela inovação, pela startup, por identificar problemas, dores e transformar isso em inovação e que impacta direto na vida das pessoas. E você sabe que tu comentou uma coisa que eu acho fantástico, e isso acho que está muito no DNA da Ciclabs.
resolver problemas reais da economia, resolver problemas reais das empresas, das pessoas, né? Aqui nós temos mais de 4.200 associados na SIC, né? Na nossa associação comercial aqui, e isso é fantástico poder visualizar problemas e demandas dentro das empresas, né? De mais variados tamanhos, e a gente conseguir provocar a criação de startup que resolva esses problemas reais, né? Porque a gente sabe que hoje criar uma startup, criar é fácil, manter talvez é um pouco mais difícil, né? E ainda mais quando não se está gerando, né? Não se está resolvendo um problema real, provavelmente essa startup vai ter dificuldade de vender, de emitir nota fiscal, que é a coisa mais importante que a startup precisa. É emitir essa primeira nota, né? É vender, de fato, né? É fazer isso acontecer. É um dos problemas aí que eu acho que as startups, elas acabam enfrentando nessa caminhada, né? E já começando aqui com um pouco dessas nossas perguntas aqui, queria que você contasse para a galera, né? Está nos ouvindo aí no nosso episódio de hoje, o que faz um analista de negócios no PTI? O que é um analista de negócios? Qual que é a rotina do Felipe? Legal. Bom, analista de negócios, nós temos alguns setores que têm analista de negócios, né? Nós temos o Centro de Empreendedorismo e o Centro de Negócios, mas, sobretudo, o analista de negócios é responsável por identificar oportunidades que vão se transformar em negócios, que vão gerar valor, vão agregar valor e vão gerar impacto, tá? Na minha atuação quanto analista de negócios do Centro de Empreendedorismo, o Centro de Empreendedorismo é a área onde nós, basicamente, resumidamente, para quem quiser entender o que faz, é a parte que atua com as startups do PTI. Perfeito. Tá? Então, uma das nossas atribuições é acompanhar as startups, ajudar elas a identificar oportunidades. Então, nós temos momentos ali de mentoria que a gente consegue trabalhar algumas metodologias, né? Algumas não. A metodologia que nós temos lá no PTI, que é a metodologia Santos Dumont, nós trabalhamos com essas startups, né? E essa metodologia agrega algumas ferramentas de design thinking, de metodologias lean, né? Metodologias enxutas ali, né? Metodologias ágeis. E a gente trabalha isso com as startups para que elas possam avançar dentro de um plano de voo que nós desenvolvemos com ela. Tá, basicamente isso. E também identificamos oportunidades que possam gerar negócios e inovação para o parque mesmo, para o PTI, para todo o ecossistema ali do parque. Então, assim, nossa rotina é basicamente 8 horas da manhã no PTI, batendo nosso cartãozinho ali e, claro, lá tem um horário flexível, né? Eu tô falando assim, mas basicamente a gente está indo para o PTI, está se deslocando e sempre gerindo ali, né, o ecossistema de inovação. E também dos editais, né? A gente tem alguns editais hoje simultâneos que nós estamos tocando lá no PTI, editais de inovação aberta, né? Então, nós estamos hoje rodando o segundo ciclo do Sanepar Startups, estamos rodando o que é voltado à temática de saneamento, né? E também envolve um pouco de infraestruturas críticas, de energia, né? Isso depende das demandas que estão sendo abordadas ali, tá? Até um pouco de conectividade. Então, o Sanepar, né? Inclusive, nós temos um case... Eu faço questão de sempre falar desse case, cara. No primeiro ciclo, por que a gente está no segundo? Porque o primeiro ciclo deu tão certo, nós tivemos uma startup chamada Status4. Perfeito. Essa startup, ela basicamente identificava com inteligência artificial onde havia vazamento de água dentro da rede de saneamento lá em Curitiba. A POC foi feita lá. Deu super certo na POC e depois a startup foi contratada, fechou o contrato com a Sanepar, está prestando serviço para ela. Contrato anual, em um dia que eles conseguem identificar um vazamento na rede de saneamento, já paga todo o valor de serviço do ano da startup. Porque a startup, ela realmente impacta, assim, né? Porque são desperdiçados 40% que é distribuído de água no Brasil, 40% é desperdiçado. Do que é produzido de água no Brasil, 40% é desperdiçado. Claro, claro. Então, só para ficar claro, porque assim, tem várias pessoas que estão nos ouvindo, umas já são mais familiarizadas com as com os nossos termos, né? Então, conta para nós aqui, o que é uma POC? Uma POC, perfeito, boa pergunta. A POC é uma prova de conceito. Então, você tem um demandante, né, um cliente, uma empresa âncora, e ela tem ali uma dor, uma necessidade, então ela procura muitas vezes um parque tecnológico como nós, a PTI, ou uma empresa que consiga fazer a gestão
de um chamamento de startups que possam solucionar esse problema. Então, essa startup, ela selecionada, ela vai aplicar ali, né, vai receber para testar a sua solução dentro daquela demanda na empresa, tá? Muitas vezes pode ser feito remunerado, né? A empresa ela paga por isso, mas geralmente ali há o espaço para erro, para ser testado, para ser validado, para ser pivotada a solução. Então, por isso que é uma prova de conceito. Então, você tem uma hipótese de uma solução que você já tem um ambiente real que você vai testar essa solução. E nesse teste, obviamente, vão ter erros, mas esses erros vão sendo mitigados, vão sendo aperfeiçoados até ter a solução. Perfeito, perfeito. Aqui eu acho que já começou a elucidar para quem está nos ouvindo um pouquinho mais aí do que é a POC, né? São alguns termos que tem no mundo das startups que vira e mexe, a gente tem que acender aí uma luzinha e falar um pouquinho que é isso, para deixar todo mundo na mesma página, Com né, certeza. Felipe? Mas assim, achei muito interessante isso que você comentou, né, dos problemas reais, né? E eu acho que isso tá muito claro, assim, que a gente precisa fazer com que cada vez mais, né, as startups se deparem com soluções de problemas reais, né? Isso eu acho que é algo que está sendo... As nossas startups da região oeste aqui estão sempre muito à frente, estão sempre muito boas, né? Mas a gente precisa deixar isso muito, muito claro, né? E queria que você contasse um pouquinho como que podemos identificar, né, um problema, uma demanda real, né, para criar uma startup. Como que vocês fazem isso no dia a dia, lá no PTI, e um pouco da tua trajetória também antes? Sinta-se à vontade aí para contar para nós um pouco aí. Legal. A gente parte do ponto de que inovação e startup é um cenário de puro risco, né? Então, a gente sempre tenta minimizar esse risco, né, para que o que a gente está propondo de solução, ou seja, de startups, né, elas tenham maior aderência e consigam ter o sucesso de fato. Então, assim, sobretudo, a gente precisa entender, é risco. Quando você fala de startup, né, ao contrário de uma empresa tradicional, né, então, quando você tem uma empresa tradicional, você simplesmente replica aquilo que já foi feito em outro cenário, né? Então, você faz um benchmark, né? Vamos supor que você vai abrir uma padaria, então você vai olhar e entender ali como que aquela padaria está dando certo, porque você vai olhar os 4Ps, né? O produto, o preço, a praça, né? Agora sumiu tudo. Propaganda, né? Os 4Ps de marketing. Você vai olhar ali, né? Aí 5P, 6P. Você vai olhar ali, você vai estudar primeiro aquele cenário para fazer algo que seja semelhante ou até mesmo melhor, porque você já teve ali algo que te deu uma referência. No caso de startups, você tem uma ideia e essa ideia muitas vezes precisa ser testada, precisa ser validada. E existem mecanismos, acho que depois a gente pode falar meio que o passo a passo, assim, né? Que é um pouco complexo isso, mas a gente pode falar um pouquinho sobre isso. E existem alguns meios que você consegue, antes de soltar o produto de fato no mercado, você consegue testar se esse produto vai ser aderente ou se ele precisa ser pivotado, se ele precisa ser modelado novamente, precisa ser repensado, tá? Então, o legal da startup é que ela está sempre em movimento, né? Ela está sempre em constante transição, né? Ela vai, volta, reajusta, faz de novo, melhora, né? E isso eu acho que está muito intrínseco no DNA das startups, né? E eu queria que você comentasse um pouco, já que tu fez um insight aí, né? Você já falou até um pouco aí desse processo, né? Já falou aí o momento de ideação e coisa e tal. Tem todo esse processo, né? De transformar problemas reais em inovação, né? Isso. E eu queria que você contasse quais são essas etapas, né? Tá. Para a gente conseguir transformar esse problema real em, de repente, uma startup. Legal. Bom, tudo parte primeiro da ideia, né? Então, a primeira etapa ali de ideação é uma etapa que você identifica no seu contexto uma dor e você gostaria de, a partir dessa dor, gerar uma inovação, seja em produto, né? Vamos falar de startup, falar de produto ou serviço, né? Mas inovação ela pode ser também de processos, enfim, a inovação dá para ser aplicada em diversas esferas. Mas falando já de produto ou serviços, então você, no seu contexto, você identifica uma dor. A partir dessa dor, você tem uma hipótese de solução,
que daí é a sua ideia, a sua grande ideia. Só que daí, é o que eu falo agora, vou fazer uma pausa aqui, que eu acho importantíssimo, a gente pensar que ideias, elas podem ser muito boas, mas muitas vezes na nossa cabeça. E muitas vezes quando você vai tirar ela do papel e fazer algo, você vê que acontece muito da ideia não ser muito bem aceita, muito bem recebida e não dá muito certo. E, e a gente sempre fala, né, para o startupeiro, para quem quer trazer alguma solução nova, para a pessoa se apaixonar pela dor e não pela ideia. Porque no momento que o inovador ele tem uma ideia, ele se apaixona tanto por essa ideia, ele acaba fugindo, ele perdendo o foco do que motivou ter essa ideia, que é de fato a dor. Então, quando você se apaixona pela dor e você não se apega tanto à ideia, você consegue transformar essa ideia para que ela seja aderente a essa dor e ela consiga de fato resolver essa dor. E muitas vezes não é a dor que às vezes eu imagino a dor de um jeito, mas na realidade ela é de outro jeito. Então, só para contextualizar, então o ponto primeiro você tem uma hipótese, então você precisa validar essa hipótese. Então, o que a gente pode fazer a partir daí? Primeiro, a gente precisa identificar quem são os nossos... para quem que vai ser aplicada essa solução. Então, a gente faz uma pesquisa ali para os nossos proto-personas, para as personas, e tentando identificar se eles comprariam essa ideia, se seria interessante para eles. Por exemplo, vamos supor que você tenha uma ideia de fazer um patinete elétrico. Né? Beleza, legal, mas qual dor que você está resolvendo com esse patinete elétrico? E se você for validar isso aí com uma pesquisa, antes de você começar a desenvolver um protótipo, a sua pesquisa ela vai para o seu público-alvo, para a sua persona, ela deve estar... a pergunta que deve ser feita não é a pergunta de tipo, você usaria um patinete elétrico, mas a pergunta é, do trajeto do seu trabalho, da sua casa para o seu trabalho, você utilizaria um patinete elétrico? Porque se você pergunta abertamente se alguém usaria um patinete elétrico, obviamente a sua resposta seria sim. Mas quando você traz qual a dor que você quer resolver, aí você consegue abrir ali para ter um não como resposta. Aí você vai validando. E muitas vezes o que vale mais é o não do que o sim, né, Felipe? Com certeza. Porque veja só, né? Tu trouxe esse exemplo e eu acho que vamos brincar um pouco com esse exemplo aí do patinete elétrico, né? Por exemplo, hoje, se perguntasse aqui para nós, provavelmente nós diríamos que sim. Mas qual é a frequência que a gente vai usar isso, né? E se de fato, você compraria um patinete elétrico para usar só um dia na semana? Ou, quem sabe, usar só quando estivesse viajando, né? Por exemplo, eu quando fiz uma viagem internacional, eu usei bastante patinete elétrico. Mas porque eu estava numa outra cidade, num outro país, que eu estava sem carro lá, é claro, né? E aí não queríamos alugar um carro, aí sim fazia sentido alugar um patinete elétrico. Mas, por exemplo, aqui em Cascavel mesmo, é que a gente usaria todos os dias? Exato. Talvez sim, talvez não. Depende do perfil, né? E eu acho que é isso que é começar perfil, a desenhar a persona, isso, né? Isso, depende da sua dor, né? Porque é basicamente isso. Tá, patinete elétrico. Eu no final de semana, para brincar com a minha filha, com certeza usaria. Mas para ir trabalhar, não dá. Sem condições, entendeu? Então, por isso que é importante identificar primeiro a dor, né? O que você quer resolver. E eu acho que hoje uma coisa que as startups estão bem avançadas também, e a gente precisa ajudar a amadurecer ainda muito mais, vocês enquanto parque tecnológico, nós enquanto aceleradoras e hubs, é que a startup muitas vezes não adianta querer abraçar o mundo, né? Exato. Falta abraço, né? Não adianta querer atender todas as pessoas, todos os públicos, né? É verdade que quanto mais nichado, melhor? Olha, eu acho que não existe uma verdade absoluta, mas em grande maioria, e até hoje na experiência que eu tive, o nichado é melhor, tá? Porque eu acho que você conhece muito mais aquela dor, né? Você começa a entender muito mais até a linguagem que teu cliente usa, né? Exato. E assim, principalmente empresas assim, de SaaS, né? Software as a Service, né? Que é empresas de serviço, né? Em formato de software. Elas conseguem muitas vezes se adaptar a diversos segmentos, diversos clientes, mas para a gente trabalhar ali e começar a ter um primeiro produto, eu sempre falo, foca em um cliente primeiro, né? Eu tenho uma startup que eu estou acompanhando, ela está participando lá do edital Hangar Mulheres, que é o edital de empreendedorismo feminino, startup muito legal. E eles estão testando essa ideia, estão validando ali a solução com basicamente para empresas, né, uma inteligência artificial,
que a pessoa acessa o WhatsApp e conversa com essa inteligência artificial, mas o foco deles é para ensino de uma língua estrangeira. Bem legal. Só que a gente está pensando ali, só que assim, está tendo alguns problemas das pessoas, elas se cadastram, mas elas não, é tipo aquele cara que se cadastra na academia e não vai, né? O pessoal acha interessante, tem muita aderência, mas o pessoal não dá continuidade, não consegue, não vai, enfim, não aprende ali. Então assim, a gente está repensando ali como que a gente vai, se realmente é essa a solução, se a gente talvez voltaria ela para outro público, porque é uma solução que ela se aplica em diversas esferas, diversas escalas, diversos clientes, poderia ser até não apenas de língua, mas pode ser também de atendimento, enfim. Então, eles conseguem modular a ferramenta, a solução, para outros tipos de segmento. E aí a gente vai testando, né? Em a gente observou esse problema. A gente vai, então, agora, né? O que a gente está falando, né? Vai pivotar, vai validar de novo, voltar um pouquinho atrás, identificar de novo o problema e testar de outra forma, né? Mas eles, e assim, o bom de terem nichado é porque eles conseguiram, de fato, identificar um problema. Se eles estivessem atirando para todos os lados, eles iam identificar vários problemas e não iam conseguir resolver nenhum, de fato, né? Aí eles iam se deparar com grandes problemas, né? E iam falar, meu Deus, eu não vou conseguir nunca resolver nenhum deles, né? Então, por isso que é importante até ter isso muito claro, ter isso muito nichado, né? Porque quando a gente olha, a gente está fazendo bem uma coisa, né? A gente se torna especialista naquilo, e quando uma startup se torna especialista naquilo, ela consegue ter poder de escalabilidade, né? Consegue escalar. E já aproveitando esse gancho aqui, eu queria que você, que é analista de negócio, tem aí uma trajetória aí de alguns anos orientando, avaliando, conectando startups, né? Como que a gente consegue perceber e desenhar a escalabilidade da startup, né? Legal. Porque eu acho que aí é onde mora, talvez, um limbo entre o mundo das startups, né? Sim. O que acontece bastante, né? Porque, assim, no conceito de startup, sendo uma empresa que está num ambiente de risco, né? Então, é um ambiente de incertezas, tendo base tecnológica e tendo potencial de escala, a gente já qualifica como startup. Mas existe o caso daquelas empresas que são de base tecnológica, mas não tem escala. Daí a gente muitas vezes, para uma fase de aceleração, para crescimento, é melhor a escala. Aí, o que a gente consegue identificar nesse ponto? Que empresas que têm potencial de conseguir replicar a sua solução em outros ambientes e conseguir atender com maior volume, essa tem potencial de escala e a gente consegue trabalhar um pouco mais em aceleração. Não sei se responde ou... Então o foco... a startup, ela tem que ter uma pegada tecnológica, certo? Tem que ter uma base tecnológica. Uma base tecnológica e escalabilidade. Tem que ter escala. A base tecnológica, só para contextualizar, não necessariamente é software, né? O pessoal acha que software é base tecnológica. Não, às vezes, inclusive, conheci uma startup agora recente, a base tecnológica deles eram bioinsumos, né? Então, é uma tecnologia biológica. Não é aplicativo. Não é aplicativo, Não exato. É só fazer aplicativo, não. Né? E isso é quando a gente está lá no processo de... Quando já tive a oportunidade de aplicar algumas oficinas de ideação e coisa e tal. E o pessoal às vezes sempre fala assim, não, vamos fazer um aplicativo para isso, um aplicativo para aquilo. Nem sempre o aplicativo é o que vai resolver, né? Sim, muitas vezes a escala às vezes não tá... Porque assim, né, quando a gente fala de aplicativo, pensar em escala é muito mais fácil. Só que daí tem um porém. Se for um aplicativo B2C, vai atender cliente e consumidor final, e o usuário é o consumidor final. Cara, é legal, beleza, você pega um iPhone, pode falar? Um iFood da vida, um Uber da vida. É extremamente escalável. Só que pensa o CAC, o custo, né? O custo de aquisição de cliente, o quanto precisa ser investido de marketing, o quanto precisa de investimento de dinheiro para que isso gere escala, quanto houve ali um burn rate mesmo, um dinheiro queimado para que a gente conseguisse atingir esse patamar ali. É aquela coisa, para começar a brincadeira já precisa de milhões, né? Exato. Aí, é escalável, mas não é um negócio muito simples de trabalhar. Então, assim, você já tem um entrave na escala. Tem outros
Daí daí por outro lado, né? Poxa, eu tenho aqui um que é B2B, só que eu vou ter um pouco menos de investimento, só que a minha escala vai ser ao longo prazo, né? Vai demorar um pouco mais para atingir um tamanho maior de mercado, uma fatia maior de mercado. Então, assim, esse lance da escala ele é um pouco subjetivo do ponto de vista da startup, mas a startup ela precisa entender que ela precisa ser escalável. Ela só é startup se ela, de fato, um dia vai gerar escala. Ah, mas eu tenho uma linha de produção. A sua linha de produção precisa ser uma produção lean, precisa ser uma produção enxuta para que ela gere mais escala, para que ela consiga gerar mais vendas, para que ela diminua o seu CAC e aumente o seu LTV. Né? Então, diminuir o custo de aquisição de cliente e aumentar a sua recorrência, né? O tempo que você consegue... quanto tempo esse cliente vai estar pagando pelo seu serviço e quanto ele está disposto a pagar. Não, maravilha, eu acho que aí você resumiu bem, eu acho que a dúvida de muitas pessoas, e essa semana eu estava fazendo uma reunião com um possível residente nosso aqui, e ele estava em dúvida se o negócio dele era uma startup ou não era uma startup, né? E eu acho que isso muitas vezes, para quem está numa empresa tradicional, tem essa dificuldade de entender isso, né? Pô, meu negócio se encaixa como uma startup, eu consigo transformar isso numa startup? Não consigo. Tudo é startup, tudo não é startup, né? O que diferencia uma startup de uma empresa tradicional? Eu acho que você conseguiu resumir isso muito bem, né? E a parte da tecnologia é fantástica, né? Que é tecnologia, não é aplicativo, né? Não é a mesma coisa, não é sinônimo, né? Exato. E assim, mas só para fechar essa parte, o que é uma startup? Ambiente de certeza, base tecnológica e potencial de escala. Ah, mas agora eu não preciso escalar, tudo bem. Mas se lá na frente tem potencial de escala, beleza. Perfeito. Talvez naquele momento, início, porque lembrando que muitas vezes a gente tem que fazer o MVP e vai e volta e testa de novo, né? Então, muitas vezes, da forma como tá nesse momento ainda de criação, né? Ele não tá no momento ainda de pensar em escala para atingir milhões de usuários, né? Tá muito mais ainda na construção, na concepção daquilo e testando, errando, ajustando, né? Eu acho que isso, mas com a linha de médio, longo prazo, pensando em gerar escala, Exato. né? Não, muito boa. Esse papo tá muito gostoso, hein, pessoal? Tá mesmo. Vamos falar Eu tô aprendendo muito aqui, tô trocando vários conhecimentos aqui com o Felipe, e assim, nós estávamos aqui conversando um pouco mais aqui, que, para quem não sabe, a Ciclabs tem parceria com o PTI, inclusive... um dia antes desse episódio eu estava lá no PTI, né? A gente estava lá falando, estava ouvindo o pessoal da FINEP, mas caminhando um pouquinho aí, Felipe, e qual momento podemos saber se a solução que eu estou resolvendo é uma startup de fato, né? Tem que ir fazendo, como que é isso? Como que você percebe assim, de fato isso é uma startup, né? Eu acho que parte um pouquinho do que a gente já falou, né? Então, assim, é uma inovação? Por que inovação? É um bem de certeza, né? Então, assim, o que já tem no mercado que fazem, que é parecido com o meu? Eu tenho concorrente? Não tenho? Ah, eu tenho parecido, beleza, mas o meu é uma inovação, né? Porque eu acho que assim, o legal da inovação, né, principalmente da inovação disruptiva, é você fazer algo que seja diferente do que já tem hoje no mercado e que de fato e que no final, né, de tudo na ponta ali, vai de fato gerar algum tipo de impacto, vai gerar alguma transformação. Por exemplo, né, a gente está falando dos aplicativos aqui. Hoje o brasileiro não consegue viver sem WhatsApp, né? Ontem, inclusive, eu falava com uma colega minha de trabalho, eu liguei para ela, fui ligar para ela, liguei pelo WhatsApp. Daí a gente começou a falar e travando porque o sinal tava ruim. Eu falei, mas por que você não me liga normal? É verdade, né? Peraí. A ligação normal é uma ligação muito boa. Isso é uma coisa, né? Meu sonho é um dia parar de usar o WhatsApp. Meu sonho. Para quem me manda mensagem, às vezes sabe que fica ali um tempo ali. Hoje de manhã eu acordei e tinha 88 conversas não lidas. Nossa, meu Deus. Eu falei, meu Deus do céu, como que eu vou fazer isso? Já pede desculpa aqui por tentativa. Eu pedi desculpa também. Pessoal, desculpa. Antes da gente começar a conversa, tinha 40. Eu consegui eliminar 40 respostas. Então, assim, eu tô nessa também. Tá na linha ali. Pessoal, eu vou responder todo mundo, prometo. Não é maldade, não é por mal. Não é maldade, mas é uma coisa que, assim, esses dias eu tava conversando com um colega, e um grande colega, e a gente tava falando,
Tu abre uma conversa, tu demora 1 minuto para ler, 1 minuto para responder, aí a pessoa vai te responder daqui 2, 3 minutos, se for rápido, né? Aí tu já tem que ler de novo, responder de novo. Daqui a pouco, tem que colocar na agenda, 2 horas de manhã, de tarde, para responder o WhatsApp, né? Porque é complicado. E agora eu aprendi uma outra coisa também, Felipe. Áudio de 1 minuto, ok. Ok, mais que isso, pelo menos. Menos de 1 minuto, ok. Mais que 1 minuto, faz uma ligação. Precisa muito falar 5, 10 minutos aí. Por favor, marca uma reunião, né? Porque senão... Pelo amor de Deus. E eu já fui do cara que mandava áudio de 5, 6 minutos. Meu Deus. E hoje eu falo assim, não dá. E até porque o transcritor, ele não transcreve, acho que mais que 2 minutos, né? A IA que tem ali. Mas maravilha. Tem um amigo meu que recebeu um áudio esse dia de 13 minutos. Ele até compartilhou comigo. Falou, cara, olha isso, pelo amor de Deus. Enfim. 13 minutos é um podcast já. Eu lembrei aqui do que a gente estava falando, o que é uma startup. Eu acho que o mais fácil falar é falar o que não é uma startup. Boa. Resumindo, então assim, uma ONG. Cara, assim, só parênteses, né? Eu tô falando da ONG assim, porque muita gente chega, tô com uma ideia. Daí a pessoa chega com uma ideia maravilhosa, muito boa. Mas fala, mas como é que você vai sustentar esse projeto? Como é que você vai receber? Qual que é o quanto que você vai ganhar para fazer isso? E como é que vai sustentar isso? Não, eu vou pegar, enfim, eu vou ter patrocinadores, nem patrocinador, eu vou ter quem vai apoiar, tá? Falei, mas isso que você tá me falando é um modelo mais de ONG, não é uma startup. Outra questão que não é uma startup. Se você, para você aumentar o seu faturamento, você tiver que trabalhar compatível com esse valor, por exemplo, né? Eu falei lá da minha agência lá, né? Que eu abri lá na pandemia, né? Hoje quem tá tocando é minha esposa. Mas assim, a agência de marketing digital não é um negócio, não é uma startup. É um negócio tradicional. Mas é digital. Não, mas é um negócio tradicional. Para a gente aumentar o nosso faturamento, a gente tem que aumentar o nosso custo. Ou trabalhando mais, porque tempo é dinheiro, ou contratando alguém para trabalhar. Então, se parte desse ponto, então não é startup, não tem escala. Entende? Que mais não é startup? Tem várias coisas que não são startup. Já nos procuraram também para fazer... Fala ou não fala? Fala, coisa de quarto. Não, já nos procuraram. Eu tenho uma ideia de fazer eventos culturais na cidade de Foz. Cara, muito legal. Muito legal. É uma boa ideia, né? Boa ideia, mas não é startup. E faz parte. E eu acho que a gente tem que democratizar esse conhecimento. Com certeza. E popularizar isso, que nem tudo é startup. E nem tudo porque vai criar, de repente, um aplicativo, ou vai ter um site, ou vai ter uma landing page, sei lá. Não necessariamente isso vai transformar isso numa startup, né? E que enriquecedora essa nossa conversa, hein? Sim. E, Felipe, queria agora te fazer uma provocação. Claro. Se você pudesse deixar aqui para quem está nos ouvindo uma pílula do conhecimento, o que você deixaria? Pílula do conhecimento? Pego de surpresa agora. Pego de surpresa, tá vendo? Aqui, por mais aqui que a gente faz aqui, a gente faz um roteiro, mas a gente sempre coloca uma pimentinha nesse caldeirão aí. Bom, eu tava pensando aqui, né, acho que a gente não falou muito sobre o protótipo, né? Então, uma das formas de você, validou, fez a pesquisa, cara, o próximo passo é prototipar. Então, a vantagem, assim, eu acho que uma coisa boa das startups é que você não precisa já ter o produto final para você vender. Você pode começar a vender, testar a sua venda com um protótipo. Então, uma pílula faça um protótipo. O que pode ser um protótipo? Uma planilha no Excel, se você quiser software. Pode ser uma landing page no Wix. Cara, você só precisa validar se a sua solução tem aderência. Que maravilha. Então, assim... Foi muito enriquecedora essa nossa conversa. Espero que quem esteja nos ouvindo aí também tenha gostado. E, Felipe, me conta uma coisa. Tu comentou aqui sobre algumas etapas, né, dentro desse processo de criação de uma startup. E eu sei que o PTI tem uma metodologia que vocês até usaram aí, o nosso grande Santos Dumont, né? O homem da aviação. Exato. Eu queria que você contasse para nós ali, e
Que etapas são essas? Legal. Você falou um pouco de ideação, eu sei que você tem um pouquinho do MVP, tem ali que vocês chamam do monomotor, alguma coisa assim, que eu já ouvi aí em alguns momentos aí. Eu queria que você compartilhasse conosco aí um pouco dessas etapas aí. Vamos lá, então. Bom, só contextualizar, então, né? Nós temos uma metodologia que nós acompanhamos e desenvolvemos as startups lá do PTI, né? Essa metodologia é uma metodologia certificada, nós somos CERN 4, né? Então, o CERN 4 é a nota mais alta é como se fosse o ISO 9001, mas das incubadoras, né? Nós temos a certificação mais alta. Se eu não me engano, se não mudou isso até então, mas nós somos, por enquanto, no Paraná, a única incubadora que tem essa certificação CERN 4. Né? O que a CERN 4 é? Ela valida o nosso modelo de gestão, né? A forma como nós trabalhamos com essa startup dentro da metodologia. E a nossa metodologia, ela permite que as startups sejam internacionais, elas podem ser internacionalizadas, tá? Resumindo. O nome Santos Dumont, só para contextualizar aqui, o grande Santos Dumont, Foz do Iguaçu, para quem já foi visitar as cataratas do Iguaçu, lá tem um monumento ao Santos Dumont. Por que tem esse monumento? Ele foi responsável, quando ele veio para cá nos anos 20, ele conheceu as cataratas, só que lá era um local de visitação muito privado, assim, mas no sentido era militarizado, alguns só poderiam visitar lá. Era restrito, né? Restrito, não era aberto, totalmente restrito. Né? Não tinha assim, vamos visitar as cataratas, né? Era totalmente restrito. E ele foi, então, até o governo do Paraná e pleiteou, né? Solicitou para que lá se tornasse um espaço de visitação pública, né? Então, foi iniciado aí depois, né? Posteriormente, o pleito dele, o processo de concessão. E hoje, as Cataratas do Iguaçu é o segundo destino mais visitado do Brasil, né? Atrás do Cristo Redentor. Então, e assim, é um dos locais mais visitados por estrangeiros no mundo. É uma das 7 maravilhas do mundo, né? Então, assim, para quem não é aqui da região oeste, não é de Cascavel, Foz do Iguaçu, e não conhece as Cataratas do Iguaçu, aproveite, venha para cá, conheça, porque é fantástico, fantástico. Sim. Nós temos a Tríplice Fronteira ali naquela região, assim, é uma coisa surreal, né? Surreal. Tá entre as 7 maravilhas do mundo, sim, né? Eu moro 6 anos aqui, né? E até hoje eu não conheci tudo que tem de atratividade na Exato. Eu já fui acho que 2, 3 vezes lá, eu e minha esposa, já fui com colegas e tudo mais, mas assim, é ótimo. E você já aproveita, já conhece ali um pouco da Argentina, Paraguai, e ok, já aproveita a comprar umas coisinhas ali com imposto um pouquinho menor, ou quase zero imposto, e assim por diante. Mas vamos lá, continua então, da metodologia. Então, essa metodologia, né, que nós homenageamos aí, o Santos Dumont, ela trabalha aí alguns níveis de maturidade das startups, né? Eu não sei se depois daria para a gente fazer para quem está assistindo, né? Dá para colocar na tela aí o print aí da metodologia, mas ela trabalha desde a fase de ideação até a fase de aceleração. Uhum. Na fase de ideação, hoje, como o PTI tem atuado? Com alguns programas de cultura empreendedora. Ótimo. Então, workshops, palestras, hackathons, né? A gente faz tem alguns mecanismos que a gente consegue fomentar, né, e trabalhar essa cultura empreendedora, né? Nós temos dentro do PTI também um centro de educação lá que trabalha com a cultura, com a educação empreendedora. Então, está muito ligado também dentro da nossa metodologia ali. Representada pela PIPA, que foi o MVP do 14 Bis. Tem uma PIPA lá que tem um conceito lá de sustentação de voo, que foi o MVP do 14 Bis. E depois uma fase de incubação que vai ali do dirigível, o próprio 14 Bis, né, e o monomotor. Essas 3 fases aí é destinada ao desenvolvimento do MVP, a validação desse MVP e começar já a dar os primeiros passos, faturar com esse protótipo, já com esse produto, e começar já a desenvolver o produto de fato, né, o real que vai ser vendido ou a solução que vai ser fornecida. E já entra numa fase ali de monomotor, conforme você falou, né, dentro da incubação, que a gente já fala ali que é uma fase já de pré-aceleração, que é uma fase onde a empresa ela já começa a faturar, já começa a dar os primeiros passos, e a gente precisa melhorar ali os 5 eixos de gestão dentro da nossa metodologia, que é o eixo de capital, que é o eixo empreendedor, né, então a parte de lucrar, a parte do empreendedor mesmo, o empreendedor é acompanhado também, o seu desenvolvimento, o eixo de gestão, né, a governança da empresa, da startup, o da tecnologia, e o de
financeira, peraí, meu pai. Capital, empreendedor, gestão e o mercado, né? A parte de mercado que envolve a parte de marketing, de posicionamento, tá? E aí vamos para uma fase de aceleração, que daí a empresa já está madura nesses 5 eixos. A pessoa, o CEO da startup, ele está totalmente dedicado ao negócio, não é mais ele sozinho, né? Ele ou o sócio, ele já começa a ter uma equipe de trabalho, e aí sim ele está qualificado para ir para uma fase de aceleração. Nessa etapa de aceleração, o foco é tração, aumentar o nível de faturamento, aumentar a escala e conectar com os fundos de investimento, com os nossos parceiros, com os investidores. Perfeito, perfeito, maravilha. Então, assim, acho que para a galera que está nos ouvindo aqui já aprenderam muita coisa. Com certeza vão conseguir dar um gás na sua startup. E agora eu quero aproveitar e deixar um momento aqui jabá para o Felipe Fernandes, lá do PTI, do Parque Tecnológico de Foz do Iguaçu, que nós temos o privilégio, né, Felipe, de dividir algumas startups, né? Até quero deixar isso aqui registrado, né, que essa parceria com o PTI é fantástica, a gente consegue proporcionar para as nossas startups que estão aqui residentes na SIC Labs, poder fazer esse câmbio, né? Essa troca, né? Essa conexão entre PTI, a SIC Labs e todos os outros aí, que eu acho que faz total sentido, né, para nossa região, Com porque certeza. o nosso grande objetivo enquanto instituições, né, é fomentar o ecossistema como um todo, né? Exato. É proporcionar um melhor ambiente, né? Então, quero deixar aí um momento aí aberto pro jabá do PTI. Bom, e já começa licitando a nossa missão enquanto PTI, que é transformar conhecimento e inovação em bem-estar social, pegando muito do que você acabou de falar aí. Então, tudo que nós fazemos ali é para gerar esse bem-estar, né? Esse bem-estar social, para que as pessoas elas tenham qualidade de vida, elas possam, de fato, terem tecnologias que vão agregar para suas vidas, né? E a gente lá no PTI, nós fazemos isso hoje, nós temos alguns editais de inovação aberta que estão acontecendo. Vou citar aqui, como se falar no início, né? Eu falei de todos, mas Sanepar Startups, Conect Guca, com a Embratur, com foco em turismo, o Hangar Mulheres, que somos uma trilha de capacitação empreendedora, né, focado no empreendedorismo feminino, focado em desenvolver mulheres como empreendedoras para que elas possam cada vez mais inovar e serem donas dos seus negócios. E temos aí também o Let's Go Startups, que a nossa demandante ali é a própria Itaipu Nacional, que a gente trouxe aí startups que vão embarcar dentro das suas tecnologias, dentro das suas soluções já que existentes, a tecnologia 5G. Tá? E assim, startups que quiserem tracionar os seus negócios, quiserem receber o nosso acompanhamento, só acessar o site aí do PTI, né, pti.org.br, lá no ícone de canal de oportunidades, vocês conseguem acessar, entrar em contato com a gente, e a gente, e assim, nós esperamos, né, que vocês consigam entrar dentro do nosso ecossistema, serem acompanhados por nós. E assim, cara, a gente trabalha em ecossistema, né, a SIC Labs aqui é nosso parceiro também, né, tem startup que a gente acompanha lá que tá aqui também, né, e enfim. E já estávamos conversando aqui para a gente fazer umas trocas aí, Sim. fazer mais, avançar mais ainda essa parceria aí, que é de muito sucesso. Fantástico, fantástico. Bem, quero agradecer aqui a oportunidade do Felipe estar aqui conosco, aqui, fazendo essa troca, apresentando aqui para nós, explicando. Felipe, muito obrigado por ter vindo, ter se deslocado até aqui, até a SIC Labs, tá? Que é aqui nesse ambiente gostoso que nós estamos aqui. E deixo aí para você dar um tchau aí para os nossos ouvintes. Bom, gente, estou muito feliz de ter participado desse podcast, de falar um pouquinho sobre startup, inovação, sobre como trabalhamos lá no PTI. E com certeza aí espero que vocês saiam, após ouvir aqui, sejam bem motivados aí e tirar a ideia de vocês do papel, cara. Acho que o legal da inovação não existe ideia ruim. As ideias, elas são realmente para gerar transformação mesmo, que você se sinta encorajado, né? Maravilha. Falou uma coisa que eu sempre falo: a inovação sem ação, nada acontece, né? Lembrando que estamos aqui todas as sextas-feiras, às 12 horas em ponto, sempre com um papo descontraído e com muito conteúdo, ajudando a você a dar um gás no teu negócio.
E se você gostou desse nosso episódio, assine, baixe, compartilhe e lembre-se de deixar aquelas 5 estrelinhas, que isso ajuda muito. E lembre de baixar, ouvir, comentar, compartilhar com seus amigos e nos siga nas nossas redes sociais. @ASICLabsOficial e fique por dentro de tudo que está rolando. Esse podcast foi apresentado por ASIC Labs, a aceleradora e hub de inovação. Assine gratuitamente.